Rodou a vinheta, é hora do Café com Direito. Hoje a nossa convidada é a advogada Juliana Coelho. Bom dia, seja bem-vinda, Juliana. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre direito do trabalho. Que sempre tem muita, viu, Juliana? Aqui no programa, a gente está nesse mês de maio, elegeu o tema de direito do trabalho, justamente por conta do mês do trabalhador, 1º de maio. Então, toda quarta-feira a gente está esclarecendo dúvidas, inclusive dúvidas dos telespectadores. As dúvidas da Luana, por exemplo, ela disse o seguinte: quais são os direitos de uma pessoa que trabalha 3 meses sem carteira assinada? Primeiramente, a ideia geral do direito do trabalho é que se tenha um trabalho regular, um trabalho formal, portanto, com carteira assinada. Então, o primeiro direito básico é o direito à assinatura da CTPS. Ô, Juliana, se mesmo que 3 meses não seja no estágio probatório, né? É um estágio que chama, mesmo nisso é assinado? Isso, nos contratos de experiência, que pode ser seu caso, Luana, também deve haver assinatura da CTPS ou um contrato formal de experiência, certo? Quando a mulher sai grávida, né, para vivenciar a licença maternidade, sempre fica na dúvida com relação ao retorno, e é uma dúvida da nossa telespectadora. Ela está de licença maternidade e quer saber se quando ela voltar ao trabalho, se ela pode ser demitida. Ela tem alguma segurança e estabilidade nisso? Tem sim, as gestantes, elas têm estabilidade do momento da concepção até 5 meses após o parto. Mas aí conta esse período que ela está de licença maternidade. Sim, a licença maternidade está incluída nesse tempo. Nesses 4 meses da licença, se ela incluir as férias, porque às vezes, por exemplo, eu fiz 5 meses por conta das minhas férias, né? Ou seja, os 5 meses já estavam, né, garantidos ali. Se eu voltasse e a empresa quisesse ter me demitido, poderia ter demitido. Isso, passados 5 meses, já acabou a estabilidade. Isso. Então fique esperta aí, tá? Preste atenção se tem férias, se não tem, né? Pra ficar de olho direitinho. Outra telespectadora comenta que é empregada doméstica, faz toda semana 4 horas extras e ela quer saber, sendo que ela trabalha um sábado sim e outro até meio-dia, né? E na verdade é um sábado sim e o outro não, até meio-dia. E aí, quando é no final do mês, ela não recebe nada da hora extra. O patrão fala que é descontado no sábado que ela fica em casa. Tá certo? Não. Os empregados domésticos, eles também estão submetidos a controle de ponto. Então, em tese, essas 4 horas extras devem ser pagas igual a qualquer outro empregado. Entendi. Mesmo que no outro sábado ela não trabalhe. Isso. Mesmo que no outro sábado ela não trabalhe, isso deve ser pago na forma de horas extras com o adicional devido. Entendi. Então aí o patrão é que vai tá avaliando se vale a pena perder. Ele poderia descontar esses valores, por exemplo. Vamos pensar numa hora fechada R$10. Eu não sei quanto é que tá a hora, mas uma hora fechada R$10. Então nesse sábado ela não vai 4 horas, seria R$40. A hora extra, sei lá, daria 80. Ele poderia descontar esse valor que ela não vai da hora extra? É porque, em tese, tem que se saber qual é a jornada de trabalho dela e quais são os horários de trabalho. Ela deveria estar trabalhando no sábado, sim ou não? Porque depende do tanto de trabalho que ela faz durante a semana. Entendi. Isso. Aí daí é que sai esse cálculo. Exatamente. Mas se você está insegura com relação a isso, conversa com ele, não é? Isso, para esclarecer qual é o horário de trabalho regular. Exatamente, porque aí nada melhor do que o acordado não dar errado, né, Juliana? Isso, ficar claro para ambas as partes. E é muito ruim você estar fazendo alguma coisa achando que você está sendo lesada. Isso. Né? É muito complicado, principalmente quando é relação de doméstica, que tem uma relação de confiança. Exatamente. Então tá na dúvida, pergunta. Isso. O que fazer quando a rescisão de trabalho já foi assinada e o FGTS já foi sacado, mas a empresa se nega a entregar o requerimento para dar entrada no seguro-desemprego? É a pergunta da Emanuele de Mangabeira 7. Primeiro tem que se ver se você realmente tem direito ao seguro-desemprego ou não, que existem algumas hipóteses em que você não tem direito, depende do seu tempo de trabalho, certo? Do seu contrato de trabalho. Se ele realmente estiver se negando a fornecer essas guias, é direito seu ter essas guias para poder sacar o seguro-desemprego. Então, o ideal é que você procure ajuda especializada, um advogado, para ingressar judicialmente requerendo essas guias. Gente, mas eu não estou entendendo qual o interesse da empresa em negar algo Exatamente. que não é ela que vai pagar. Exatamente, não sei, vai que, né? Algum desentendimento aí entre as partes, complicado. E se você acha que está no direito, recorre ao Exatamente. advogado, né? A Lula do Valentina quer saber para quem trabalha externo para a empresa e tem o seu celular e o veículo agregado, né? Esse trabalho, o carro e o celular faz parte do trabalho. E aí aconteceu o quê? Foi roubado no exercício da função. A empresa tem alguma responsabilidade ou toda a perda é só do funcionário? Em tese, para que o funcionário seja responsabilizado, deve haver a intenção ou algum fato imputável ao empregado, certo? Então, em tese, a empresa que se responsabiliza.
Se houver alguma cláusula no contrato de trabalho, se tiver sido pactuado anteriormente, que o empregado se responsabilizaria e você tiver assinado um termo, por exemplo, se responsabilizando, então, em tese, eles podem descontar do seu salário. Mas se não teve esse contrato, se foi aquela coisa da CTPS, vendedor, geralmente é vendedor que tem essa função, aí a empresa que deve arcar com prejuízo, isso. Olha aí, presta atenção, eu fico alerta para as empresas também, né? Isso. As empresas fazerem aí um tipo se regularizar, um tipo de documento, porque isso pode acontecer e de repente, né, levar um prejuízo aí, porque infelizmente a violência está bem presente. Trabalho em empresa que eles fazem desconto de DSR, eu não sei o que é isso. Acho que é descanso semanal remunerado. Deve ser isso. Se eu chegar 6 minutos atrasado, eles descontam R$80. Nossa, mas se eu fizer hora extra, eu não recebo. E isso, eles dizem que é uma lei de 1942. Ainda voga essa lei, que tem mais de 60 anos. Nosso direito ele tem leis muito antigas que continuam em vigência. Mas o entendimento atual é de que se você tiver até 5 minutos na entrada e na saída, ou essa diferença entre entrada e saída não superar 10 minutos, isso não deve ser descontado das horas trabalhadas do empregado. E muito menos descanso semanal remunerado. Então tá fazendo errado. Isso. Em tese, se foi 6 minutos no total, não tem que haver desconto nenhum. Nossa, ela pode entrar com ação? Requerendo esses descontos, a devolução desses descontos, sim. Até porque cartões de ponto britânico, que é aquele que a gente diz assim, seu horário de trabalho é de 7 a meio-dia, e aí todo dia eu bato ponto às 7 horas em ponto. É humanamente impossível. Então esse tipo de cartão de ponto sequer é aceito pelo direito. Vai ter que haver prova para poder comprovar qual era a real jornada de trabalho. Gente, sempre tem um minutinho para cima, um minutinho para baixo. Acontece, né? Exatamente. Não dá. Até principalmente agora que é tudo digital, você coloca o dedinho lá, às vezes você bate. Às vezes você chega 7 em ponto, aí na hora de botar o dedo girou 7 e 1. Isso, né? exatamente. Acontece. Então preste atenção aí, se você está se sentindo lesada, procura advogado e ingressa na justiça. A Adriana do Gás diz o seguinte, ela saiu do trabalho em janeiro e logo depois ela engravidou. A empresa me recontratou após um mês e ela gosta de saber se ela tem direito a férias. Em tese, sim. O que aconteceu foi que ela entrou naquele caso anterior que a gente já discutiu sobre estabilidade gestante. Como é da concepção, provavelmente ela já estava grávida e a empresa não sabia antes dela ser demitida. Então, quando ela foi reintegrada, que foi o caso dela, ela voltou a trabalhar um mês depois, fica tudo normal, como se o contrato de trabalho nunca tivesse sido extinto. Que interessante. Juliana vai continuar aqui com a gente, tá? 991050400 é o zap aqui do Mulher Demais.